Boa noite, pessoal do Política Brasil. Hoje estou recebendo aqui um amigo, Fábio Campana, Thiago Chamuleira. Vamos conversar hoje sobre a política nacional, sobre a política estadual, sobre a nossa política municipal. Então, Fábio, eu quero que você se apresente para o nosso público aqui. Sei que você é uma pessoa extremamente conhecida, né? Mas conta um pouquinho da tua história como jornalista, como radialista que você foi, não foi? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Fui radialista aos 13 anos de idade, para ter uma ideia. Comecei em Foz do Iguaçu, vim para Curitiba para estudar, aqui me formei e eu sou um jornalista desde sempre. A única coisa que eu sei fazer é escrever e falar, às vezes até demais, mas estou aí. Primeira cobertura que eu fiz de campanha eleitoral, por exemplo, no Paraná, foi em 1965, para você ter uma ideia. Não é uma coisa boa, nem gostaria que fosse tudo isso. Se pudesse trocar com gente bem mais nova, trocaria imediatamente, né? Mas eu trabalhei aqui em todos os jornais fui correspondente de outros, e nos espaços vagos eu dirigi campanhas eleitorais, aqui e fora do Brasil. Fora do Brasil também? Também, fiz algumas, aqui na América Latina fiz algumas, que onde você tem bons contratos, né? Um trabalho difícil, complicado, mas é o que eu sei fazer. E hoje como é que é? Um blogueiro, né? De sucesso. Um blog. O seu blog vai indo muito bem. Eu, graças a meu filho, pois eu não acreditava na época, eu acabei indo para o blog. Eu não achava que o blog ia substituir jornais jornais de papel. Mas ele acabou me convencendo, então eu saí na frente com um blog que está há mais tempo, que conquistou leitores. Está há quanto tempo? Olha, faz tempo. Há mais de, acho que 15 anos, por aí. 15 anos. Logo que surgiram os blogs, o meu apareceu. Mas eu não desisto do papel, né? Eu lamento muito que os jornais de papel tenham acabado. Ainda, para ler jornal, eu leio o jornal de papel que eu assino. Embora veja todos os blogs, mas eu gosto de ter o jornal. E como eu não desisti do papel, eu faço uma revista, que é Ideias, que é uma revista de comunicação, economia, cultura, e que reúne, sempre que pode, as cabeças mais brilhantes aí do Estado, que escrevem para a revista. Entendi. Estou assim e acho que vou até o fim nessa de blogueiro. E nas horas vagas... Você tem ainda horas vagas? Aí eu escrevo literatura, romance, poesia, outras coisas. Então. E, Thiago, eu sei que você é um advogado, atuante, e você é um pretenso candidato independente à Prefeitura de Curitiba, é isso? Explica pra gente um pouquinho. Isso. Primeiramente, queria agradecer à TV Transamérica pela oportunidade, o Miguel, Dr. Fábio Campana, que para mim é uma honra estar aqui ao lado. A gente sempre aprende bastante. Eu sou um fã, né, dos trabalhos, do conteúdo. E é verdade, nós somos advogados, né, nós somos militantes, no direito administrativo principalmente. Eu venho de uma família de controle, né, aprendi desde cedo a questão de contas públicas, questões orçamentárias, patrimoniais, operacionais, financeiras, contábeis. O direito administrativo, na essência, a boa condução da administração pública. E nós atuamos em várias cidades do Estado, embora novo, nós tivemos uma experiência muito grande, principalmente no interior do Paraná, e nós observamos duas
dois problemas seríssimos. Eu poderia dizer 2 cânceres, que é o quê? Que é a improbidade, a corrupção e é o desconhecimento. Porque eu não sei, Miguel, qual é o pior. Se é o improbo, se é o ladrão, com todo respeito, ou se é aquele que não conhece a administração pública. Porque aquele que não conhece, muitas vezes, ele aniquila toda uma cidade. E justamente nessa visão, nós fomos incentivados, apoiados a apresentar um trabalho com menos política e mais gestão. Menos política e mais gestão. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer. Nós precisamos trabalhar com eficiência. Por exemplo, Curitiba tem uma previsão de receita corrente líquida no ano 2019 de 9 bilhões de reais. Eu estou repetindo, 9 bilhões de reais. Nós somos uma cidade rica. Não é uma cidade ruim, mas ela poderia ser muito melhor. Por quê, Miguel? Porque hoje nós temos muita política e pouca gestão. Nós temos muitas concessões com dinheiro nosso, com o teu, com o do Fábio. As pessoas precisam ter resultado. Hoje, os gestores se comovem mais com o incêndio da Catedral de Notre Dame, com uma criança com neoplasia no posto de saúde. Nós não podemos mais admitir isso. E a gente, já conhecedor da questão do direito eleitoral, do direito administrativo, eu sou mestre em direitos fundamentais e democracia, e nós viemos com essa proposta. Logicamente que, para ela se consolidar, é muito complicado a candidatura independente do ponto de vista genuíno, porque o ordenamento jurídico brasileiro ele está caminhando para candidaturas independentes, assim como acontece nos Estados Unidos, no México e outras nações. Mas nós já acabamos recebendo alguns convites de partidos que pensam como nós pensamos, porque nós não faremos concessões, para que esse projeto possa se viabilizar. Ah, que bacana. Eu quero abordar aqui com vocês alguns temas que eu acho importante vocês passarem essa visão de vocês, que é o seguinte, por exemplo, o que vocês veem e você primeiro, Fábio, esses 100 dias do Bolsonaro na presidência? 100 dias é um número que lá atrás, desde o Kennedy, se estabeleceu como uma marca, porque é um número cheio, bonito, para avaliar, né, uma gestão. Na verdade, é muito pouco tempo, principalmente para quem assume um país com os problemas que ele tem. Você veja, nós vivemos uma crise que é uma crise ampla, muito ampla. Uhum. É uma crise política, sim, sabemos, mas é, antes disso, uma crise econômica, boçal, e, a partir dela, uma crise social incrível. Nós estamos chegando a mais de 13 milhões de desempregados que perderam, gente que perdeu o seu posto de trabalho. Uhum. E nisso não estão aqueles que já ficaram na marginalidade, que não foram procurar emprego, ou que estão aí nas esquinas vendendo bala, doce. Esse tipo de informalidade que é quase indigência. Bom, e a indigência, se vocês querem um monumento sobre o país, é olhar à sua volta. O número de crianças nas ruas, dormindo nas ruas, ou em cima daqueles riquixás da miséria, que são os carrinhos para pegar papelão, é uma coisa triste, terrível. O que fazer em 100 dias com uma economia paralisada, complicada? As grandes empresas que tinham foram dilapidadas, o pouco que tínhamos acumulado de poupança interna no BNDES foi todo roubado, levado. O que fazer em 100 dias? De outro lado, não acho que o Bolsonaro seja um presidente que não tenha seus pecados, seus defeitos. Acho que eu espero que o programa econômico acabe funcionando. Se não funcionar, vai ser um desastre novamente e maior. Espero que o Paulo Guedes consiga fazer. Ao menos teremos uma nova plataforma funcionando e o país funcionando.
Espero que o Moro consiga fazer um país com mais segurança pública e segurança jurídica. Não, e que ele consiga aprovar o pacote anticrime, que eu acho extremamente importante. Sim. E que ficou, está esperando primeiro sair a reforma da Previdência, para aí sair o pacote contra o crime, todos os crimes, como ele já explicou. E, veja bem, tudo isso feito com um sistema que não mudou muito. Mudaram, é claro, nós tivemos aí uma dobra. Mudou a composição dos congressos, mudou. Saíram figuras exponenciais. Os grandes partidos do governo anterior sumiram. O PT, que era uma grande potência, passou de Mohamed Ali, o grande lutador, para Maguila, né? O PT desceu o PSDB, o Tucanato, PSDB, o mesmo ganhou a eleição em São Paulo, mas o grande líder do PSDB ainda vivo, que é Fernando Henrique Cardoso, já não está mais dando aval para o João Dória. Acha que é outro PSDB, é outra coisa. Veja, mudou muito porque o povo há muito tempo deu os sinais de que não aguentava mais aquela corriola política e elegeram-se pessoas que prometiam ser mudança. Por exemplo, a nossa jornalista aqui de Curitiba fez 1 milhão de votos em São Paulo. E aí esse fenômeno também é fundamental. Mudou muito a forma de comunicação com a internet entrando no espaço. Ela se elegeu assim, a Joyce Hasselmann. Muitos, né? Muitos. Aqui na nossa Assembleia, muitos se elegeram assim, muitos vieram nesse fundo Bolsonaro. Inesperadamente elegeram pessoas que ninguém conhecia e que penetraram no espaço, que era o quintal de alguns políticos. Vou tomar um exemplo só. Maringá. Família Barros, importante, domina a política na cidade há anos. Perdeu a eleição para o prefeito, que já foi um sinal. Eles não esperavam que um candidato chamado Sargento Faur entrasse e fizesse a votação que fez. E hoje, a família Barros, com todo aquele poder, está preocupada em ver se vai conseguir manter, voltar. Eles não têm candidato a prefeito forte, há um cansaço do nome. Então, mudou muito. O quadro mudou completamente. Tanto nacional quanto estadual. Como que você vê isso, Thiago? O quadro nacional, esse fenômeno Bolsonaro aí? É uma pergunta importante. Eu sou suspeito em falar sobre algumas questões porque eu tento separar muito a questão de política de moral, né? Eu acho que nós tivemos um choque de moralidade muito grande. Ainda que o presidente Bolsonaro possa apresentar algumas deficiências intelectuais do ponto de vista técnico, ainda que ele possa, eu sou um entusiasta da política do Bolsonaro, até porque ele se cercou de pessoas técnicas, né? Nós temos hoje o ministro Moro, por exemplo, o Paulo Guedes, é uma cabeça pensante, um cara que conhece todo o procedimento. E eu acho que a eleição do Bolsonaro, ela dá uma resposta moral para o brasileiro, né? Nós temos que pensar que a economia vai funcionar e nós não podemos colocar uma responsabilidade somente no presidente. A economia e o Estado somos nós. Nós temos que buscar o desenvolvimento. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. A população, ela requisita muitas coisas, mas ela também precisa fazer a parte dela. E eu acho que essa eleição do Bolsonaro ela trouxe essa segurança para o brasileiro do ponto de vista de valores, né? Os valores, aqueles valores que são conservados pela população, logicamente respeitando todos aqueles que pensam de forma diversa.
Agora, do ponto de vista do Poder Legislativo, ainda que tenha dado ainda que tenha acontecido uma oxigenação do Poder Legislativo, eu, com todo respeito, Miguel, eu entendo que ainda os parlamentares não conhecem a sua atribuição. Porque, veja, se o Congresso funcionasse, doutor Fábio, em 2014, 2015, vocês podem ter certeza que não haveria um protagonismo do Ministério Público e da Lava Jato, porque a obrigação de fiscalizar os recursos públicos era do Congresso. Onde estava esse pessoal para avaliar as contas do presidente da República? Como é que eles fizeram análise da questão orçamentária? Como é que eles observaram a pedalada fiscal, por exemplo, da ex-presidente ou do ex-presidente? Onde estavam eles? Qual é a atribuição desse pessoal? E hoje ainda eles não conhecem. Eu costumo dizer nos municípios, nos vereadores, nós tivemos a oportunidade de dar curso essa semana, dizendo o seguinte, que nós temos 2 atribuições constitucionais para o Poder Legislativo. E eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo. Eu acho que o coração da nação é o Poder Legislativo. Mas eles não conhecem, porque, na verdade, o que se preocupa? Se preocupa em fazer leis, legislação, e hoje nós temos mais legislação. Inclusive, a maioria delas inconstitucionais. Qual é a principal atribuição do parlamento, hoje do vereador, do deputado? Fiscalizar os recursos públicos. A resposta para a sociedade, mas não só para punir o mau gestor, para apresentar uma fotografia para a população de onde os recursos vão ser aplicados. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta nesse sentido. O que falta também é a transparência para poder se fiscalizar. Existe uma falta de transparência de todo esse recurso que o Estado administra. A pergunta é muito importante e ela é fundamental, Miguel, porque, na verdade, assim, a transparência ela tem alguns pilares que a gente precisa fazer uma avaliação. Nós estamos avançando bastante. Nós temos leis hoje de portal de transparência, nós temos observatórios sociais, a sociedade civil organizada tem feito um trabalho de busca de informação, a própria mídia, né, as próprias redes de comunicação têm feito isso, mas qual que é o problema? A atribuição e legitimidade disso, do ponto de vista da eficiência e da complexidade de analisar isso, é feita pelos parlamentos, pelos vereadores. Então, me perdoe, com o devido respeito, nós temos que avançar. Nós temos hoje vereadores que não conhecem a direito administrativo, não conhecem minimamente a questão de orçamento. Você pergunta para um vereador hoje, com o devido respeito, quanto é que tem que aplicar em educação? Quanto que o prefeito tem que aplicar em saúde? Quanto é que eu posso gastar com folha de pagamento? E você vai ter uma omissão. Então, se me permite. Não, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos voltar nesse tema, nessa questão aí que é importante, tá certo? A gente já volta.